A paz de Deus, meus irmãos, paz do Senhor Jesus, tudo bem? Estou aqui mais uma vez no canal do YouTube para falar um pouquinho aí do trabalho da comunidade. Deus está abençoando bastante ali, né? Região aí de Goiás, Minas Gerais, São Paulo aqui, Francisco Morato, também vai iniciar um trabalho ali, em Roraima, e também agora na Bahia também, vamos ter um trabalho ali na Bahia, iniciar um trabalho. Meus irmãos, Deus tem abençoado o ir de pregar o Evangelho. Esses momentos que vem aqui, eu vim falar da palavra, mas também para divulgar a comunidade, né? A comunidade é um ministério que está crescendo, um ministério pequeno, reconhecemos que perante os que estão, né? Mas o importante é anunciar Cristo, né? Todos têm que ir em prol a Cristo. E eu quero convidar você aí que está sem nenhum ministério, você que está afastado, você que predeceu, mas ainda está com aquela esperança viva de Cristo no coração, venha conhecer a comunidade, você é bem-vindo, a irmã e o irmão é bem-vindo ali, músico, musicista, você que é evangelista, enfim, todos que querem trabalhar na verdadeira obra de Deus, que é crer em Jesus Cristo, né? Crer naquele que enviou, essa é a verdadeira obra. A graça verdadeira é Cristo, né? Não é um sistema religioso, não é uma placa de denominação, caminho também não é uma denominação, nenhum ministério detém a verdade está na palavra de Deus, está na Bíblia Sagrada, nas Escrituras. Nenhum ministério tem doutrina, a verdadeira doutrina está na Bíblia, é da Bíblia que ela tem que tirar. O que ela tem que pôr em prática nas suas reuniões é os ensinos da palavra de Deus, só isso. Ela tem que obedecer à palavra de Deus. Se o seu ministério obedece às Escrituras, como determina os seus anciões, seus pastores, é isso que importa. Esse é o verdadeiro caminho, aquilo que aponta a Cristo. Por falar em apontar a Cristo, irmão, quero deixar aqui uma mensagem aos irmãos no dia de hoje, a reflexão, a mensagem que Deus colocou a alegria de ler aos irmãos. Ela se encontra no livro de Mateus 5, versículo 12, diz assim: alegre-se e regozijem, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Bom, há uma passagem aqui onde com certeza está explanando uma perseguição, né, que já existia no tempo de Jesus. Se o Senhor Jesus foi perseguido, né, quanto mais aqueles que querem levar a palavra de Deus, porque quando nós levamos a palavra de Deus, irmão, nós enfrentamos várias situações, o sistema religioso, porque existe várias religiões, todas dizem que procura falar de Cristo, né? Então Jesus estava falando num sermão da montanha, ele está falando da bem-aventurança, e onde Jesus estava tinha uma grande multidão, e ele subiu ao monte e se aproximaram dele, seus discípulos, e abrindo sua boca, né, os ensinava dizendo a bem-aventurança do reino de Deus. E ele dizia: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Aí fala: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque dele é o reino do céu. Bem-aventurados sois vós, quando os injuriares e perseguirem, mentindo, disserem de todo mal contra você por minha causa. Exultai e alegrai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, irmão, é bem claro aqui nas Escrituras: se perseguir os profetas, quanto mais aqueles que anunciam a verdade. Muitas vezes o irmão se sente perseguido, a irmã se sente perseguida por ser crente, por defender a palavra de Deus, por defender os princípios do Evangelho. Muitas vezes somos ignorados por outras pessoas
Porque na mente delas, eles acham que estão certo, irmão. Eles não entendem, eles não foram iluminados como o irmão foi iluminado. Então, a tendência dele é perseguir, ele se sente ofendido com os princípios que, da vez que o irmão, a irmã defende. E eles entendem que tudo é lícito para ele, que nada é imoral. Mas para nós existe essa diferença. E quando a gente expõe a nossa opinião, que nós falamos que, segundo as Escrituras, claro, tudo está falando segundo a Escritura, eles se rebelam e acabam nos perseguindo. E acaba outras pessoas também, de outros segmentos religiosos. Pode ver, irmãos, a maior contenda que tem é no meio do próprio povo religioso, povo crente, católico, cristão. Por quê, irmão? Porque nós muitas vezes deixamos de defender a palavra de Deus e passamos a defender a instituição, a denominação. E aí surgem os embates, surgem as perseguições, surgem as guerras, e surge as intolerâncias, né? Aí pode ver que o crente fala, se você é crente, só se você for batizado na igreja dele, não é pela fé, e já ignora o que está escrito em 2 Efésios, onde fala que a salvação mediante a fé na pessoa do Senhor Jesus é um ato de amor que Cristo por nós, quando nós temos fé nele, cremos nele, somos salvos. Mas aí as pessoas começam a criar suas regras e dizer, não, se você só é salvo se você seguir o nosso ministério, se você for batizado nossos ministros, segundo a nossa forma de batizar, segundo a nossa doutrina, porque a nossa doutrina é verdadeira. O outro já fala que a doutrina dele é bíblica, a doutrina dele a igreja dele é centenária, a igreja dele é desde a reforma, e cada um vem com as suas posições. Mas Cristo que é bom, nada. Mas aí acontece que muitas vezes a gente, por defender a verdade, vamos ser perseguidos. E às vezes somos perseguidos entre nós mesmos, crente, cristão. Porque umas pessoas enxergam a Cristo com algo que está dentro dele, outros enxergam a Cristo como algo que está dentro da igreja dele. Irmão. Aí Jesus estava falando para aquela multidão, sentado, e aproximar dele seus discípulos, para aprender com ele. E abrindo a boca, ensinava, dizendo, bem-aventurança do reino. Bem-aventurado você que prega a palavra, fala de Jesus, que fala do evangelho, fala de salvação, fala do perdão, fala da misericórdia. Bem-aventurado você que visita os doentes, os enfermos, os hospitalizados. Bem-aventurado você que visita aqueles que estão enfraquecidos na fé, que uns chamam de parados. Bem-aventurado você que ora pelo seu próximo, pela sua família, pelo seu ministro, pela sua igreja. Essa é a bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino do céu. Aqueles que precisam do Senhor, aqueles que choram pela presença de Deus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Se você está chorando, irmão, pelo amor de Jesus Cristo, pelo evangelho, você vai ser consolado pelo Senhor. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Aquilo que Deus promete, vão herdar, irmão. Aquilo, as promessas da Bíblia, da palavra de Deus, tudo, aqueles que creram vão tomar posse, irmão. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Você que tem sede, você que sede de justiça, da justiça de Deus, irmão. Sede da palavra de Deus, você que tem fome da palavra de Deus. Vocês serão fartos. Bem-aventurados os misericórdios, você que tem amor, compaixão, misericórdia, porque eles alcançarão misericórdia. No dia que você precisar, o Senhor está de pronto aberto para dar misericórdia. Essa é a bem-aventurança, irmão. Então, irmão, é como eu falei nesse versículo, para não estender, são tanta coisa para falar, porque não vamos ser perseguidos. Se você está se sentindo perseguida, muitas vezes você é perseguido no trabalho, ou você é perseguido nas escolas, ou você é perseguido no bairro, por causa do amor de Jesus, porque você se identificou ou porque você se comporta. Às vezes a pessoa nem fala nada para o seu vizinho, para o seu próximo, mas só o fato da pessoa ser uma pessoa cristã diferente já é um motivo para que persigam, porque acha que o crente quer ser mais santo que o outro, porque o crente que defende os seus princípios, então muitas pessoas não gostam, né? Só pela aparência, só pelo seu visual, só pela sua forma de se comportar, porque você é diferente. Isso acontece, mas aqui a palavra está falando
Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. E quantas pessoas são caluniadas, perseguidas, são julgadas e são caluniadas, defamadas na sua conduta até moral, acusando, falando de coisas que ele nunca praticou, né? E diz ali, ó: exultai e alegrai vós, porque é grande o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então você vai ser perseguido, nós vamos ser perseguidos. Outros não, outros passam uma vida tranquila, irmão. Alguns não, outros sim. Isso não quer dizer que todas as pessoas passam o mesmo processo, porque cada um somos provados de uma forma diferente, irmão. Cada um nós somos provados. Por quê, irmão? Porque vivemos a nossa fé e visamos seguir os ensinos da palavra de Deus, os ensinos de Cristo, e podemos ter, sim, desafios, e você vai encontrar desafios, assim como os profetas passados foram perseguidos devido à sua fé, por falar a verdade, por falar o que Deus determinava. Podemos enfrentar essas diversidades, irmão, mas devemos encontrar nessas perseguições a força na fé em Jesus Cristo. Devemos encontrar em Cristo essa alegria, essa confiança em Deus, para superar todas essas dificuldades. Então essa é uma mensagem, irmão. Busque em Deus a fé, busque em Deus a confiança, busque em Deus a confiança e Ele te dará. Essa mensagem, que Deus abençoe, meu irmão, minha irmã. A vida do crente, tem uns que passam uma maravilha, irmão, mas tem uns que passam um sufoco que só o Senhor na causa. Essa mensagem que Deus deu a graça de falar, que Deus abençoe você, meu irmão. Deixa o meu WhatsApp, DDD 11 940 07 3396. Pode entrar em contato comigo, quiser falar alguma coisa, perguntar sobre a comunidade ou falar da palavra de Deus. Você, meu irmão, minha irmã, em Jesus Cristo. Todos vocês que creem no Senhor Jesus, independente do seu ministério, segundo a Escritura, é bem-vindo à comunidade cristã do Brasil. Deus abençoe a todos, que todos fiquem na santa paz de Deus.